Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos considerar o problema de implementar e testar a correção de um pequeno compilador de expressões aritméticas para uma máquina de pilha. Então aqui a gente vai pegar uma sintaxe bem simples de expressões, que ela vai ser formada apenas por adição e constantes inteiras. E o interpretador dessa sintaxe de expressões é imediato. Quando a gente tem uma constante inteira, o resultado é a própria constante inteira, e quando a gente tem a soma de duas expressões, o que a gente vai fazer é simplesmente chamar recursivamente o processo de avaliar as subexpressões e somar os resultados. Por sua vez, a máquina de pilha ela vai ter duas instruções, uma para empilhar uma constante inteira, ou seja, toda vez que a gente tiver uma constante de expressão, a gente vai compilar isso para uma instrução push, e a operação de soma ela é compilada para a instrução add. A máquina de pilha, ela é a única estado dessa máquina de pilha é justamente a pilha, que é representada como uma lista de inteiros, e a gente vai representar o código da máquina de pilha como uma lista de instruções. Então, basicamente o interpretador da máquina de pilha é bastante simples. Ele vai receber como entrada um código e a pilha atual e vai retornar como resultado a pilha que foi produzida após executar essa lista de instruções, esse código. Então veja que quando o código é uma lista vazia, o resultado é a própria pilha S. Quando eu tenho que executar uma instrução de empilhar sobre a pilha S, eu vou simplesmente chamar a função exec sobre o restante do código C e vou empilhar a constante n na pilha S. Quando a instrução que eu tenho que executar é uma soma, obrigatoriamente eu tenho que ter dois elementos no topo da pilha, que são o resultado dos dois operadores da soma. Então o que vai acontecer é que eu vou desempilhar esses dois elementos, somá-los, empilhar o resultado dessa soma e chamar a função recursivamente para executar o restante das instruções na lista C. Então, sem complicações. O compilador também é bastante simples, ele reflete o que eu havia dito, que constantes são compiladas para uma instrução de empilhar, e quando eu tenho uma expressão de soma, eu vou compilar cada uma das subexpressões e concatenar a lista de instruções resultante, adicionando a operação, a instrução add ao final dessa lista, para que a gente tenha executado ambas os operandos da adição e os seus resultados vão estar no topo da pilha para então eu executar a operação de soma. Então, aqui eu codifiquei um pequeno gerador de expressões, que é bastante simples. O que ele faz é, quando o tamanho fornecido para o gerador de expressão é menor ou igual a 1, eu gero uma constante, e caso contrário, com 30% de probabilidade eu gero uma constante, e com 70% eu gero uma expressão de soma, onde eu vou dividir, né, o tamanho dessa expressão de soma sempre por 2 para limitar o tamanho das expressões geradas. A propriedade que a gente está interessado em verificar é a seguinte: o resultado de executar a expressão E tem que ser o mesmo do resultado de eu compilar a expressão E e executar o código compilado sobre a pilha S. Então, isso aqui é um resultado muito importante, porque isso é a base para a gente provar, por exemplo, a correção de um compilador de uma linguagem de programação. O que a gente quer provar é isso, que o significado da linguagem de alto nível
é igual ao significado de você executar uma linguagem, o mesmo código compilado para uma linguagem de baixo nível. Então, usando essa noção do quick check, né, o que a gente vai fazer é avaliar a expressão E e empilhar o resultado na pilha S, e isso tem que produzir a mesma pilha que vai ser resultante da execução das instruções geradas pelo compilador de expressão sobre a mesma pilha S. Se isso for verdade, o nosso compilador está correto, tá certo? Então, o que acontece? Isso aqui, a implementação estava certa, a gente passou aí em todos os casos de teste, tá? E a gente teve uma cobertura de código razoável, tá? O resultado está aí, se vocês quiserem, vocês podem executar usando lá os comandos do stack para medir a cobertura de código. Então é um resultado razoável, tá? Bem, o que eu quero mostrar aqui? Quando eu codifiquei esse interpretador, a primeira versão dele tinha um bug. Eu fiz questão de deixar no slide a primeira versão. Antes de vocês continuarem no vídeo, eu gostaria que vocês parassem o vídeo, observassem esse código, sem voltar para os slides anteriores, e sem voltar no vídeo para ver os slides anteriores, para tentar descobrir qual que é o erro que eu fiz na primeira versão desse código. Bem, quando eu executei o teste, achou um contra-exemplo. Para esse contra-exemplo, dava errado. E qual que era o problema? O problema é que na implementação, nessa versão da implementação, eu não estava executando recursivamente para o restante das instruções. Então o resultado da avaliação ia sempre dar errado. Então, isso foi útil para eu descobrir rapidamente um bug que poderia passar despercebido se eu tentasse criar casos de teste manualmente. Então vejo que o teste baseado em propriedade é uma coisa muito útil. Por quê? Porque ele elimina a necessidade do programador criar casos de teste, ou seja, criar entradas para testar o seu código. Essa técnica de teste ela surgiu originalmente na linguagem Haskell, mas praticamente toda linguagem de programação provê suporte a teste baseado em propriedade. Aí eu posso citar como exemplos Java, JavaScript, C, C++, PHP, TypeScript, Kotlin, todas elas, Scala, Rust, todas elas têm suporte a teste baseado em propriedade. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante é que o teste ele só faz sentido quando ele está acompanhado por resultado de cobertura de código. Por quê? Você tem uma bateria gigantesca de testes que passa, mas exercita, vamos supor, 20% do seu código, eu estou para dizer que esse teste não serve para nada. Então, é extremamente importante, além de você ter uma bateria de testes, e essa bateria de testes está acompanhada de resultado de cobertura de código para medir o quanto esses testes são efetivos para exercitar todos os possíveis caminhos do código do seu programa. Ok? Então, isso aqui encerra o conteúdo de testes baseados em propriedades. Nos próximos vídeos eu vou abordar uma variante do Quick Check, que é baseada em máquinas de estado, que permite a gente testar, por exemplo, interfaces gráficas e até mesmo microserviços web e APIs REST. Tá? Então, na próxima aula a gente vai lidar aí com essa variante do Quick Check para teste baseado em máquinas de estado. Então vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!